Oi, eu sou a Camille Oráculos e estou aqui hoje para o segundo vídeo dessa sequência de vídeos que falam sobre o oráculo da deusa que eu mostrei no primeiro vídeo. Então a gente já tem um vídeo, né, que ele fala da Lilith, foi a primeira carta que a gente tirou, dessas 52 cartas que vão ser tiradas 2 cartas por semana. E a carta dessa semana é a carta Inanna. Lembrem que, como eu expliquei no primeiro vídeo, eu vou apresentar a carta e vocês têm que ficar até o final, porque sempre eu vou deixar uma dica lá de coisas de como a gente pode se conectar melhor com esses arquétipos, né? Por que eu estou falando de arquétipos? Porque cada carta do oráculo, ele traz um símbolo, né? Não vou me estender muito aqui, porque esse não é um canal sobre arquétipos, mas é muito difícil a gente não falar de arquétipos quando a gente está falando de oráculo, quando a gente está falando de cartas, de mensagens, né? Então, cada carta, cada deusa que vai ser apresentada aqui, acredito que a gente vai terminar lá para o início, meio do ano que vem, essa sequência com o oráculo da deusa, traz uma mensagem. A Inanna, ela traz a mensagem abraçando a sombra. O que significa abraçar a sombra? Percebam que ela é uma carta muito iluminada, apesar de a gente estar falando de abraçar a sombra, não é uma carta que traz uma escuridão, apesar de ser à noite, temos uma lua aqui, a água e ela se conectando. Você vê que é uma imagem de uma mulher muito bonita de um lado e do outro lado uma tigresa, praticamente do mesmo tamanho dela, que simboliza o que? A fera, tá? Quando a gente fala de abraçar a sombra, percebam, a gente não está falando de internalizar ou de soltar a sombra ou de esconder. Não, abraçar. Abraçar não significa que a gente, bom, agora eu vou personalizar essa sombra, eu vou botar minha sombra para fora. Não, abraçar a sombra é justamente a gente conseguir enxergar o que a gente esconde da gente mesmo. O que você esconde? Quais são as coisas que a gente vai escondendo ao longo da vida por vergonha, porque vai sendo ensinado que aquilo não é certo, que aquilo é errado, que aquilo é feio, que aquilo é repulsivo, que aquilo não se faz. E muitas vezes essa mensagem ela é nos passada pelos nossos pais, pela nossa família, na escola, pela sociedade. Muitas vezes a gente nem questiona, né? A gente vai indo se adequando, se encaixando e vai jogando partes da nossa personalidade lá para um cantinho onde ninguém pode ver. Né? Acho que todo mundo faz isso, não tem uma pessoa que não faça. Muitas vezes isso acontece com questões, por exemplo, da nossa sexualidade. Não sei se alguém quer que já não viu aquela história, né? Já o fulano casado tantos anos com a fulana, com filhos, e de repente ele se assumiu gay. Não existe um de repente, né? Nada aconteceu de repente. Pegando esse exemplo, quanto daquelas coisas que aquele homem foi escondendo da própria sexualidade, dele mesmo, né? A ponto de chegar olha, agora eu vou explodir, eu preciso ser quem eu sou. Então, quando a gente está falando de abraçar a sombra, não quer dizer que o que está na sombra seja ruim. No caso desse exemplo, a própria sexualidade, né? O que tem de errado em você não ser hétero? Não tem nada de errado. Mas a gente coloca, passa por isso, vai escondendo para não ter que lidar, para não ter que enfrentar as pessoas, os amigos, a família, né? A si próprio. Mas para além disso, né? Do abraçar a sombra, e eu achei muito também assim simbólico que a Inanna ela tenha saído um pouco em seguida depois da Lilith, porque elas também, assim a Inanna, assim como a Lilith, ela é uma deusa suméria, né? Ela é também considerada em outras culturas, mas o início mesmo que a gente pode traçar é na Suméria e ela está muito ligada a uma história que existe dela de uma mulher que resolveu entrar no reino dos mortos. Então ela teria que passar os 7 portais e em cada portal ela tinha que deixar uma parte divina dela, né? Não é especificado qual é a parte. E aí quando ela chega lá e consegue cada parte, cada portal que ela vai ultrapassando, ela vai deixando uma parte dela. Ao chegar no 7º portal,
ela simplesmente encontra com a irmã dela, que seria responsável, né, a dona do submundo, e a condena por isso. Condena por ela, olha, você está aqui, você deixou em cada portal uma parte da sua divindade, então agora você não é mais divina, então eu posso te condenar como qualquer ser humano. E a partir disso, então Inanna seria condenada, mas por intervenção de todos os outros os deuses, ela foi resgatada, né, desses portais, trazida à Terra e seguido o seu ciclo de divindade, né, que foi recuperado. Então percebam, tá? Inanna foi deixando uma parte da sua divindade em cada portal conforme ela ia adentrando os submundos. Quais são as tuas partes divinas, as tuas partes sagradas que você foi deixando em cada experiência, em cada situação ruim que aconteceu, em cada dor, em cada decepção? Sabe quando a gente é mais novinho, novinha, e aí a gente tem nosso primeiro amor, e aí aquele frio na barriga, aquela emoção, aquela coisa de, ai, quando olha a pessoa a gente brilha, não sabe lidar com aquela emoção? Há quanto tempo você não consegue sentir isso? Porque foram passando várias situações de decepção, e a gente não está falando só de relacionamento amoroso, mas pense em outras situações da vida em que, seja no trabalho, na carreira, tu foi te decepcionando, tu foi te entristecendo, tu foi largando essa parte divina de se apaixonar, de sentir o arrepio, de pensar no inesperado, e a gente vai se amargurando porque acha que ser romântico é bobo, é frescura, hoje em dia ninguém mais quer nada com nada. Então você vai lá e ó, joga lá pro fundo da alma toda essa parte da inocência, da ingenuidade, da esperança, do amor, ou no trabalho, né? Quantas vezes a gente tem tantas decepções no trabalho, na carreira, de poxa, não me valorizam, né? E aí a gente vai aceitando às vezes coisas que não tem que aceitar e vai tentando se encaixar às vezes para ter a satisfação ou a apreciação de alguém de fora, seja de uma equipe ou de um chefe, e vai largando o nosso poder. A gente faz muito isso também, porque nós, de uma forma geral, nós somos ensinados de que ser autêntico é pagar mico, é ser vergonhoso, usar uma roupa determinada. Quantos vídeos e cursos tem hoje em dia de como usar uma roupa para impor respeito, ou como se vestir no trabalho para ser mais respeitado, para ser mais isso, ou para parecer mais aquilo, né? Então a gente vive numa sociedade que não é estimulada a nossa autenticidade, que é uma coisa que, se a gente for pensar, a nossa criança não tinha. A nossa criança, quando falava assim, vai lá e bota uma roupa, botava qualquer roupa, né? Botava roupa que se sentia bem, mesmo que não combinasse. E aí alguém via dizer assim, não, mas tu não pode usar uma bota de galocha num calor de 40 graus, né? Não, não combina, né? E aí, de repente, a gente vai perdendo a nossa autenticidade. São nos pequenos detalhes. Então, assim, pensar na sombra não como algo ruim. Nem tudo que a gente bota na nossa sombra é ruim. Muitas vezes o que está na nossa sombra é o que nos vai dar força, o que vai nos dar coragem, o que vai nos fortalecer, o que vai fazer a gente se sentir muito mais forte, muito mais completo. Só que não é um processo fácil de fazer, né? Como é que eu faço isso? Camille, como é que eu faço isso de descobrir o que eu escondo de mim mesma que está na minha sombra? Claro que a terapia ela é fundamental para isso, mas para a gente pensar em questões de autoconhecimento, né, seria importantíssimo a gente pensar nas perguntas. Quais perguntas eu preciso fazer para minha sombra? É isso que, no caso, a Nana, quando ela sai numa jogada no oráculo da deusa, seja quando você tira uma carta, que nem é o meu caso, que tira uma carta uma vez por semana, ou seja, no caso de quem está fazendo aquelas jogadas que eu expliquei no primeiro vídeo, né, de 3 cartas ou a cruz, né, é muito importante tu fazer as perguntas certas. O que eu estou escondendo de mim? Nem sempre, por mais que não seja fácil, não significa que você não tenha capacidade para encontrar as coisas que você escondeu. Vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, eu gostava muito de escrever. E aí, quando me perguntavam assim, o que tu vai ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser escritora. Daí eu escutava de adultos que, obviamente, nenhum era escritor, nenhum tinha essa realidade, né? E achava que isso era algo muito distante.
Ah, mas isso não dá dinheiro. Isso é coisa de pra gente que é rica, né? E eu escrevia muito nos meus diários. Hoje, por exemplo, eu vou me dando conta de, nossa, nunca mais eu tive um diário. Acabei escrevendo muito mais academicamente do que propriamente pelo prazer de escrever. Mas eu fui atravessando isso com a minha escrita. Eu lembro na adolescência de eu ter um blog e escrever textos sobre lá e de repente as pessoas hoje em dia se chama hater, né? Mas na época não existia e eu lembro que quando alguém, geralmente eram pessoas conhecidas que não gostavam de mim, e alguém ia lá e comentava coisas horríveis sobre mim, que texto ruim, ah, não gostei do que tu escreveu, não concordo, aquela forma agressiva. E eu, ai, não, por que que eu tô fazendo isso de escrever num blog? Eu já sou adulta, não tenho que estar fazendo isso. Olha aí, as pessoas me criticando. Se eu não tivesse escrevendo, eu não estava passando por isso. E aí, em um belo determinado momento, fui lá e apaguei o blog, né? Desativei. Então, por que que eu fiz isso? Né? Eu peguei algo que era meu, que era genuíno, e joguei lá para um canto da minha sombra, né? Então, na nossa sombra tem muita coisa que muitas vezes a gente joga lá porque não quer enfrentar o mundo. E veja, não tem problema nenhum em escrever, né? Não tem problema nenhum em tocar música. O que que você gosta de fazer que você deixou de fazer porque não dá dinheiro, porque é vergonhoso, sabe? Se não ofende ninguém, se não machuca ninguém, seja você. Então, muitas vezes, se você está se sentindo perdido, com certeza tem algo às vezes lá na tua sombra que tu deixou para trás, que tu gostava na infância, que tu gostava na adolescência, que se tu resgatar, tu pode ter um encontro contigo. Quando a gente abraça a nossa sombra, automaticamente a nossa alma se ilumina. Então, abraçar a sombra não é se identificar com a sombra. Claro que lá dentro da sombra também tem coisas ruins, tem a nosso orgulho, a nossa ganância, a nossa inveja, né? Não, a sombra não é só luz, senão não se chamaria sombra, né? Mas também tem muita coisa boa. Eu acho que era mais nesse sentido que eu gostaria de trazer hoje a Inanna, né? Para além do que já é ruim, o que tem de bom lá que você identificou que é ruim, que não combina com essa persona que você criou de si mesmo, né? Bom, então vamos terminando aqui com a Inanna. Espero que ela possa iluminar vocês, que vocês possam abraçar a sombra de vocês e se encontrar também na escuridão. Espero vocês no próximo vídeo. E agora vamos à próxima dica. E para você que chegou até aqui no vídeo, a gente vai então falar rapidamente da nossa dica de luz para iluminar a sua cachola. A dica eu vou deixar aqui nos cards. É um vídeo muito bacana para quem gosta de arquétipo, para quem quer realmente se buscar, se entender, se autodescobrir, que é um vídeo, né, que ele vai falar um pouquinho também dessa parte da sombra através da perspectiva do Carl Jung, né? Então, quais são as perguntas que eu posso fazer? É um vídeo bem explicativo e eu também vou deixar aqui na descrição onde vocês podem comprar o Oráculo da Deusa e também alguns livros do Carl Jung que são muito interessantes para quem quer também entrar um pouco mais nessa parte. Beijo!